na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não percebes também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote, interrogando Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento, Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então
Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, se não fosse malfeitor, não o teria entregue a ti. Pilatos disse, tomai-o, vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Creis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam, viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, olhai como trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu, levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não tivesse
não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica que era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram-lhe então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumprira a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam em pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo a quem o amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho
e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um novo túmulo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e com o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, que estão conosco aí das suas casas, nos acompanhando, hoje nós estamos fazendo, portanto, memória de um ato histórico. Jesus verdadeiramente sofreu o que nós estamos contemplando a partir do relato do Evangelho que nós acabamos de ouvir. E dentre todas as opções, Deus me coloca no coração o seguinte, para partilhar com vocês nesta tarde. É apenas uma palavrinha, e esta palavrinha, ao meu ver, faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Estejamos então atentos para vermos como a vivemos no nosso dia a dia, e a partir de Deus, como nos posicionamos diante dela que faz parte da nossa história. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, tem em comum, minha irmã e meu irmão, a palavra escolha. Deus, primeiramente, escolheu a nossa salvação. E se não bastasse, Ele cedeu até o próprio Filho unigênito dele, para que nós fôssemos salvos. Então Deus é fiel nas suas escolhas. E eu pergunto para você que está comigo nesse momento, quando você se propõe alguma coisa nesse mundo, quando você faz uma escolha, você busca ser fiel nas escolhas que você já fez? Nós, inúmeras vezes, somos levados a deixar as coisas pela metade e assim fugirmos das nossas próprias escolhas, porque o fardo está pesando e quem sabe a cruz também está trazendo a nós algum tipo de desconforto. Nós não podemos nos omitir diante da responsabilidade a partir das escolhas que nós fazemos na vida. Então essa escolha que eu estou falando para vocês, ela tem 3 dimensões. Primeiramente, foi Deus que nos escolheu. Então não é à toa que você está no mundo. Você sabia que diante de tantos que poderiam existir, diante lá de um esperma e de um óvulo, Deus escolheu você para vir ao mundo. Você já parou para pensar nisso? Você é uma escolhida de Deus. E Deus é fiel nas suas escolhas, volto a dizer. No entanto, nem sempre nós condizemos com esta fidelidade, porque Deus também nos dá a liberdade para nós aceitarmos ou não vivermos de acordo
com a sua promessa, com o seu propósito. Depois, a palavra escolha tem sentido no que nós ouvimos da pessoa de Jesus. A partir do relato que nós acabamos de imaginar, escutando a leitura, nós vimos que Jesus também escolheu fazer a vontade do Pai e ser fiel até o fim. Vocês perceberam aquela passagem, aquela parte do Evangelho que Jesus estava com Pilatos e Pilatos disse assim para ele: você não sabe que eu tenho poder tanto para lhe soltar como para lhe condenar? Daí Jesus disse para Pilatos: olha, você não teria poder algum sobre mim se esse poder não tivesse vindo do alto. Então Jesus, minha gente, ele foi fiel à escolha dele e não se vendeu diante de algumas artimanhas que poderiam desviá-lo do suplício da cruz. Quantas vezes as pessoas, apesar de serem fiéis a Deus, se vendem por qualquer coisa ou se omitem diante das responsabilidades só para não desagradar aqueles que estão junto com eles. Nós temos que tentar sermos fiéis até o fim. Temos que tentar ser fiéis até o fim, a partir dessa escolha que nós fizemos. E por fim, então, tem a nossa escolha. Vocês ouviram, e eu pergunto também para aqueles que estão em casa, vocês perceberam que Jesus estava sendo um concorrente com Barrabás? E qual dos dois foi o escolhido pelo povo? Qual dos dois foi o escolhido para ficar solto e o que foi escolhido para ser crucificado? O próprio povo, então, escolheu Barrabás ao invés de escolher Jesus. Ao meu ver, hoje, nós também estamos vivendo um momento onde as escolhas das pessoas não estão sendo bem feitas. Não apenas no âmbito político, mas em todas as dimensões da nossa vida. Infelizmente, o ser humano evoluiu, mas ele regrediu no sentido de usar bem da sua liberdade. Então as pessoas de hoje, em pleno século XXI, não somente aqui em Ribeirão Branco, como em qualquer parte do mundo, continuam fazendo escolhas erradas. O povo, ao invés de escolher Jesus, escolheu então Barrabás. Se fosse possível, meu irmão e minha irmã, nesse momento, coloque a sua consciência em dia e veja, será que você não está escolhendo também pessoas que não levam você a Deus para estarem com você diariamente? Será que você não está fazendo escolhas diante dos seus pensamentos de algo que você sabe que não é da vontade de Deus? E como nós estamos também no ano eleitoral, pense em quais pessoas você escolherá neste ano, porque nós vivemos numa democracia, e como nós colhemos aquilo que nós plantamos, nós também temos os governantes que nós merecemos. Mas ao invés de nós ficarmos idolatrando uma pessoa ou outra, assim como o povo que disse para Pilatos: olha, Pilatos, se você soltar este que se diz rei dos judeus, você também estará contra César. E nós não podemos ir contra César. Quantos católicos, meu irmão e minha irmã, hoje têm vergonha de dizer que são católicos, mas falam com orgulho que são do candidato X, do candidato Y, que votaram para o atual presidente, que votaram para o atual governador. Olha, nós não devemos idolatrar ninguém, muito menos acharmos que uma pessoa de carne e osso como nós vai fazer com que a nossa realidade mude. Então, se você está para ser visto como alguém que tem um ídolo, que esse não seja o Bolsonaro, tá bom?
Que esse não seja o Dória, que esse não seja o prefeito da sua cidade, mas que esse seja Jesus Cristo, porque é Ele que merece verdadeiramente. É Ele que deu a sua vida por nós, é Ele que assumiu na sua carne os nossos pecados. Então lembrem-se que o Evangelho trata justamente de um problema público e político, onde as pessoas quiseram matar Jesus porque ele aparecia mais do que o imperador. Hoje, o que nos impede de vivermos como comunidade, como igreja, como famílias unidas e reunidas a partir da fé, é que nós temos opiniões diferentes. E a partir dessas diferenças, nós não estamos vendo o nosso ponto de unidade, mas aquilo que nos diferencia. E isso é um sinal da tamanha desgraça que existe no mundo de hoje, onde cada um é por si e talvez por os que têm fé, Deus é por todos. Que nós então busquemos ser mais unidos e fiéis a Deus na pessoa do seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. E que a partir disso nós também revejamos as nossas escolhas. E vejamos com mais consciência a partir de agora, se estamos sendo fiéis a Deus ou não, a partir das escolhas que nós estamos fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.